Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do nosso podcast A Jornada, um podcast criado para trazer muita informação do mundo da arquitetura e da construção. Eu sou a Kellen Garcia, arquiteta da Hiperbato Arquitetura, e hoje vou conduzir uma conversa super legal com o tema Mobiliando e Iluminando, falando de mobiliário planejado, de iluminação, com duas maravilhosas que estão aqui comigo hoje, pessoas incríveis, empresárias que eu admiro muito. Gabriela Medina, que é arquiteta, mas é música também, foi formada em música antes de arquitetura, já tinha arte nas veias correndo desde sempre, né? Em 2018, iniciou a sua empresa, Ilustres, que foi uma virada de chave na sua vida, na forma de se relacionar com a arquitetura, e que hoje tem um negócio de sucesso, uma boutique, na minha visão de iluminação, que preenche um espaço super importante no nosso mercado. E Débora Cavalli, formada em Direito, empresária de sucesso na nossa cidade e região, hoje à frente de 2 franquias, Porto Belo Shop e Bom Tempo. E nos últimos anos, ela se dedicou exclusivamente a administrar essas franquias, a qual eu vejo que administra muito bem, admiro demais. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Kelly. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a vocês. E vamos lá, esse momento da arquitetura é um momento muito gostoso. Eu sempre digo para os clientes que é o momento onde a gente, quando está fazendo uma casa, sai daquela parte de obra e realmente entra no design de interiores, né? Você começa a visualizar os acabamentos, as escolhas mais refinadas. E eu queria conversar com você primeiro, Débora, sobre essa questão do mobiliário. Qual que é a diferença que o cliente vai encontrar na hora de decidir por um mobiliário planejado, industrializado e um de marcenaria convencional? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui participando desse teu projeto inovador. Obrigada. Arrojado, corajoso, parabéns, Obrigada, Kelly. Vai obrigada. ser maravilhoso. Com certeza. Então, assim, Kelly, a diferença básica que eu vejo, primeiro, é o olhar do cliente. Ele conhecer todas as possibilidades que ele tem, porque hoje existem inúmeras, né? Sim. A gente tem as marcenarias, nós temos inúmeras marcas que fazem um mobiliário planejado. Agora, a partir do momento que vocês passam para os clientes de vocês, que são clientes de alto padrão, todo o projeto e o cliente visita o showroom, ele vai perceber, é nítido, a quantidade de tecnologia embarcada que tem no produto final. E quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando apenas do produto em si. A tecnologia, ela envolve desde o sistema onde se elaboram os projetos, porque uma coisa que muitos clientes não sabem é que quando vocês enviam um projeto para a loja fazer um orçamento, antes de fazer esse orçamento, a gente tem que redesenhar todo aquele projeto. Porque a gente tem que trazer para dentro do nosso sistema tudo aquilo desenhadinho de novo, com os nossos módulos, porque a base de preço dos produtos ela vai estar ali dentro do sistema. Então, só aí já é uma grande diferença, por exemplo, de um mobiliário planejado para um mobiliário de marcenaria. Porque, basicamente, na marcenaria, o que eles vão fazer? Eles vão fazer a contagem de metragem de chapas, vão fazer um cálculo em cima de chapas, vão contar quantas corrediças, quantas dobradiças e vão fazer uma conta, talvez numa planilha de Excel, para saber o quanto aquilo vai custar, para saber o quanto eles têm que cobrar. Então, o que possibilita dentro de um sistema onde nós temos lá toda a modulação, tudo que pode ser programado? A menor quantidade de erro possível. Sim. Porque ali, vamos supor, não tem inventar. O tamanho das gavetas são as que vão sair, não é aquela que é da ideia de quem está concebendo o móvel. É uma ideia de um estúdio de engenharia lá da fábrica que pensou em como tudo vai funcionar, né? Então, primeiro de tudo, é essa tecnologia embarcada na concepção do projeto, para daí virar um orçamento, né? Depois,
quando isso vira um orçamento, que daí também envolve uma série de tecnologia, tem toda a parte do atendimento, né? Que toda essa parte do atendimento também é um diferencial, né? Sim, com porque certeza. existe uma jornada, uma franquia, ela pensa na jornada do cliente. Desde o momento em que o cliente chega no showroom, como ele vai ser tratado, de que jeito que a gente vai cuidar da obra dele, como que nós vamos olhar para a obra dele, né? Todos os cuidados que a gente tem, as compatibilizações dos projetos que a gente aí conta com os profissionais como vocês, que vão lá no showroom, conferem tudo, veem se está tudo direitinho, para ele ter certeza que o que ele vai receber é exatamente o que ele comprou. Né? Eu acho que um dos itens que a gente sempre menciona para os nossos clientes é isso. É o não surpresa, né? Porque todas as vezes que a pessoa contrata marcenarias, pode ser uma excelente marcenaria, mas pode ocorrer essa surpresa pela falta desse redesenho do projeto, né? E ao longo da nossa caminhada na arquitetura, eu tive a oportunidade de conhecer várias indústrias e, de fato, é muito robotizado, né? Sim, e eu adoro fazer links com os clientes em relação a coisas da vida cotidiana. Então, eu sempre brinco. Imagina se o seu carro fosse feito à mão. Como ele seria, né? Então, industrializado é muito melhor. O corte é feito a laser, os encaixes, né? Não é algo, assim, intuitivo, né? Aqui, vamos ouvir assim. E você sabe, Kellen, que uma das coisas mais impressionantes quando você visita uma fábrica, em especial a fábrica que eu represento há Bom Tempo, a Bom Tempo tem o maior número de máquinas ligado num único sistema. Não tem nenhuma outra indústria que tem tanto número de máquinas. Então, hoje, a gente pensa numa máquina. Só que ela está ligada num sistema porque pense. Então, eu desenho aqui, eu transformo aquilo num pacote de peças, eu envio para lá. A fábrica não faz a menor ideia de como vai ser o projeto. Ela vai ler códigos. E aquilo tudo tem que estar ligado no robô que pega a peça, no robô que corta a peça, no robô que cola as fitas de borda, no outro robô que segue para o fitamento, no outro robô, enfim. É uma sequência de robôs. No caso, se forem pinturas, né? Se for laca, se for uma lâmina natural, então o número de robôs ligado naquilo é muito maior. Então, desde o ciclo de entrada de um pedido dentro da fábrica até ele sair lá na frente como uma peça embalada, pronta para seguir transporte para cá, muito grande. É super legal. Né? É muito grande. Então, é uma sequência muito grande. Se a gente pensar a quantidade de complexidade de processos que envolve a produção, o cliente... É uma grande diferença, efetivamente. É uma grandíssima diferença. Porque, por exemplo, dentro de uma marcenaria, então ele vai conceber o projeto, ele vai pré-montar na marcenaria. Tem peças que eles carregam no caminhão pré-montado. De repente, quando chega na casa, já não está com aqueles quadros, porque o MDF, ele tem o jogo, né? Sim. Então, quando ele chega, ele já não é aquele bloco perfeito, né? Sim. Então, tem toda essa diferença, claro, assim, que são processos muito diferentes. E o tempo de montagem também é mais curto, né? Por ser... todo modulado, assim, as peças marcadinhas, né? É um processo mais rápido, não? Na verdade, Kellen, existe até uma confusão nesse sentido, assim, no sentido do cliente achar que o móvel planejado é uma coisa assim, chegou, pá. Não, ele exige um tempo, porque apesar de toda a concepção ter sistema e tudo, a montagem ainda é artesanal. Sim. Ainda é artesanal, ainda exige que a gente tenha excelente mão de obra, pessoas treinadas, porque a gente lida com inúmeras situações. Sim. Uma casa você vai ter parede fora do esquadro, fora do prumo, piso fora de nível. Isso é completamente normal. A melhor mão de obra, ela vai ter alguma coisa, porque a construção também é artesanal. A casa é toda artesanal. A casa toda é artesanal, é toda handmade. Sim. Então, assim, a montagem também é artesanal. Hoje, a gente tem recurso para ir conferir uma medida de uma obra, a gente vai com nível, a laser, tira nível, prumo, pega o ponto central, faz uma série de coisas. Mas tem horas que não tem de onde fugir. Sim. Já está o gesso pronto, já está o piso pronto. Você não vai falar para o proprietário que a casa dele está torta e que ele vai ter que mudar alguma coisa. O que precisa é ser esclarecido, né? Com certeza. São coisas que a gente vai lidar, dentro da obra vai lidar. Então, a montagem ainda é artesanal. Entendi. Legal. E, Gabriela, olha só.
Hoje, a iluminação para nós tomou uma proporção incrível, né? Eu acho que ela, durante muito tempo na arquitetura, ela veio tímida, ela era básica e hoje ela é uma das estrelas, né? A gente, aqui no escritório, particularmente, ama iluminação. A gente acha o poder da iluminação técnica importante, mas o da cênica mais ainda. A gente vê que ela preenche os espaços, né? Se uma pessoa não tem um quadro na parede, mas só a luz lavando e dando destaque para um revestimento, já é algo incrível. E, com o passar dos anos, a gente tem observado como a iluminação está cada vez mais aliada ao mobiliário. Então, hoje nós temos estratégias de iluminação para prateleiras, para ambientes de preparo de alimentos. Sim. A gente tem, como é o caso aqui da minha, esse painel de luz, né, logo atrás, que tem vários tons para a gente utilizar. E aí, essa situação da iluminação com o mobiliário veio para ficar? Vai se ampliar? Como você enxerga tudo isso, né? Bom, Kellen, primeiro, obrigada novamente pelo convite. É uma honra estar aqui, sentado com pessoas tão maravilhosas, que eu conheci através da arquitetura, mas que se tornaram aí grandes amigas. O que eu acho bem importante a gente começar conversando sobre a iluminação é que ela é um elemento chave para um bom projeto, né, de interiores. Um bom projeto luminotécnico, ele compreende você trabalhar com diversos efeitos, você trazer para o teu projeto sensações para que o teu cliente, o teu usuário, possa sentir esse espaço de maneira diferente, né? Concordo. Eu sempre explico para os nossos clientes que, assim, da mesma proporção que nós podemos trabalhar dentro de um projeto luminotécnico de forma aconchegante, eu também posso trabalhar de forma vibrante, né? Então, por isso a importância da gente conhecer esse usuário, conhecer o nosso cliente através de vocês profissionais que são incríveis, né? Trabalhamos de uma forma muito esclarecida nessa questão, justamente porque trabalhar com a luz requer atenção, é muito subjetivo, requer você conhecer as necessidades desse usuário, dessa pessoa, o que ele espera, qual é a experiência dele com a luz, né? Sim. O que ele já teve, o que ele usou, o que ele gostou ou não. Para daí sim nós sentarmos e conseguirmos começar a desenhar traços, tá? Então, através da luz a gente consegue criar ambientes aconchegantes, energizantes, vibrantes, ou até mesmo relaxante. Então, esses efeitos que nós trazemos para o projeto, com diferentes tipologias de luminárias, que requerem estudos, né, juntamente com vocês profissionais. Então, até os projetos luminotécnicos da Hiperbato sempre vêm assim, muito com resolução, assertivos, para que a gente também, enquanto fornecedor, nós possamos trazer uma especificação correta do uso do produto, né? E no que tange a questão do mobiliário, né, Débora, nós duas sempre aliadas, eu acho importantíssimo esse cuidado com a iluminação do mobiliário. Sim, é uma tendência muito forte. A gente já tem assim, o uso, né, de luzes em imóveis há algum tempo, porém a gente sentia que não havia não tinha tantas tipologias diferenciadas. Então, assim, era um uso incorreto, e você por assim acha, dizer. Gabriela, que a iluminação de LED foi que influenciou o maior uso no mobiliário? Foi ela que proporcionou essa possibilidade? Foi uma transição, né, muito grande para o mercado da iluminação, através da tecnologia, de tantos conceitos que veio, né, com o uso do LED. Mas hoje, principalmente a iluminação, ela é formada por camadas. Então, eu sempre exemplifico isso para os nossos clientes, por isso da importância da visita ao showroom, de conhecer de perto, de entender todas as necessidades que um bom projeto, né, precisa ter. E essas camadas é o que abraça, de fato, esse ambiente. Então, nós temos iluminações nos forros, gesso, amadeirado, hoje em dia, né? Sim, a gente bastante. Tem um uso... além disso, no mobiliário. Então, essa iluminação do mobiliário precisa ser trabalhada com cuidado e juntamente com a iluminação geral, né? Que são questões que a gente sempre vem trabalhando junto aos arquitetos também, justamente por quê? Porque são complementos, né? Igual aqui no escritório nós temos uma tela tensionada aqui atrás e automaticamente ela está fazendo uma ideia funcional para o teu espaço. É a única iluminação. O então não é nada, só decorativa, né? Não é só aquele beleza, aquela coisinha pontual. Então a gente tem que ter o maior cuidado também nessa qualidade
qualidade do produto a ser adquirido, né? Porque não é uma simples fita de LED, algo assim que, fui ali, busquei para instalar. Né? Muito provavelmente isso não vai dar certo. Eu penso que depois desse advento, assim, da invasão do LED, muitas pessoas viram como acessível comprar. A fita de LED ela tem para comprar no Mercado Livre, em qualquer loja, enfim, compra rolo, enfim. Só que aí entra muito a responsabilidade de quem está conduzindo a obra. E digo até mais, a responsabilidade do cliente. Sim. Porque tem muito produto de péssima qualidade, tem produto que, por mais que falem, o LED é super durável, ele queima. Claro. Então, pense esse LED num mobiliário, que a gente tem que esconder a fonte dentro, numa parte lá em cima, e aí rasgar o móvel, embutir a luminária. Se isso tiver que ser desmontado para substituir, são dores de cabeça, gera um transtorno, de repente até a perda das peças, porque o mobiliário planejado, para a gente não deixar tapa-furo aparente, não deixar nenhum... Você tem que esconder todos os parafusos por trás e encaixar aquilo de uma forma perfeita. Então, desmontar aquilo é quase certo que vai ter danos no móvel. Então, assim, a responsabilidade de escolher um produto bom de durabilidade para trocar, sei lá, depois de 5 anos, talvez substituir só a fonte, porque nem sempre se perde a lâmpada, né? Enfim... É muito grande. Eu acho que tanto do profissional, que é o trabalho que vocês fazem, e também do cliente, né? Essa coisa de uma economia para esse cliente de alto padrão, eu diria quase uma economia burra, né? É uma economia desnecessária. Até porque essa iluminação, ela se soma, né, com as demais. Então, hoje, nossos projetos, nós trabalhamos num formato em que, numa área de cocção, numa área de banheiro, onde existe, né, uma certa função ali, essa iluminação de mobiliário, ela venha extremamente direcionada, né? Onde a gente realmente tenha bons resultados. Então, uma fita de LED que se compra no Mercado Livre ou coisas parecidas, ela não vai entregar nunca isso. Porque não tem um estudo. Faz um recorte, encaixa uma luminária e a potência dela é tão pequena, a quantidade de luz que ela entrega, e você não tem a luz efetivamente na hora de usar. Até porque, assim, nós gostamos de padronizar, né? Então, existe um padrão na iluminação técnica que é extremamente importante. Né? A mesma temperatura de luz que eu tenho nas demais luminárias, ela também vem, né, por meio dessa iluminação no mobiliário ou em alguma iluminação decorativa. Trabalhar com padrões é algo que requer cuidado, requer também um pouco de organização de obra. Conhecimento. Né? E isso eleva o nível desse padrão, né? Eu acho que essa entrega é muito importante. Ótimo. E sobre os processos, né? Eu acho que é uma coisa que... Quando nós criamos esse podcast, essa série, era justamente para que o cliente entendesse os processos de cada uma das etapas. Eu vejo, assim, que existe pouca informação sobre isso e muita ansiedade por parte dos clientes, né? Então, qual é a hora exata de pensar na iluminação durante um projeto e qual é a hora exata de pensar no mobiliário? Certo. Bom, na iluminação... Quanto antes, melhor, né? A iluminação, ela é atrelada à parte estrutural. Então, hoje não trabalhamos mais, ainda culturalmente, né? Com aquela ideia, o meu forro está pronto, vou atrás da iluminação. Gente, esse é o principal erro, né? Durante o nosso dia a dia em loja. Então, ela precisa ser vista com muita antecedência. Ainda tem obras que a gente fecha, Kellen, toda... estruturalmente mesmo, ela está ainda nas vigas baldrame, está na fundação e a gente já está com todo o projeto luminotécnico definido. Isso nos proporciona melhores resultados e também soluções diferentes. Até porque existem várias tipologias, né? Várias tipologias. Frame, por exemplo, que é uma iluminação que a gente gosta muito de usar, que não tem bordas. Essa iluminação precisa ser prevista com antecedência, porque ela é chumbada na hora de fazer o gesso, e o né? problema do gesso, se você vai romper ele numa certa parte, pode ser que esteja o estrutural dele ali. Exato. E aí você vai fazer como? Para cortar os perfis. Exato, gera transtornos, né? Então, assim, essa parte nossa de estudo, juntamente com os escritórios, eu adoro trabalhar com vocês justamente porque existe essa organização, né?
Existe o tempo correto para que o cliente nos procure e comece a entender sobre esse universo da iluminação, justamente para evitarmos transtornos futuros e possibilitar um uso dessas luminárias mais primordiais, as que são mais elegantes, que têm um melhor acabamento. Mais discretas, né? Então, assim, eu percebo que os clientes que se antecipam e que começam a ver a iluminação ainda no início da obra são os clientes mais felizes. Consequentemente, nós, vocês, porque existe, assim, um resultado, sabe? Uma finalização perfeita. Agora, os clientes que acabam deixando para a última hora são clientes que, às vezes, a gente precisa trabalhar com tipologias mais simples, até com acabamentos que não ficam tão legais. Isso é sempre importante ressaltar para o cliente. Ótimo. Né? E no mobiliário? No mobiliário, assim, vai depender muito de como cada um trabalha, né? E da visão do cliente. Mas, se eu for pensar num mundo ideal, primeiro de tudo, eu acho que no momento da contratação, né? Contratar um projeto completo. Sim. Um projeto que envolva o arquitetônico e interiores, não apenas uma coisa ou outra, né? Sim. Porque está tudo ligado, né? Então, vamos supor, ele pode pensar na iluminação, se já tiver contratado o projeto de interiores, vai estar todo definido o mobiliário. É mais fácil fazer o projeto de iluminação, né? O luminotécnico, pensando no mobiliário, para valorizar o mobiliário fixo, né? Inclusive, está na minha pauta aqui, isso era uma das questões que eu gostaria de comentar, que para nós, a arquitetura e interiores é quase a mesma coisa. A gente projeta, ela já nasce no escritório sendo único, né? O mobiliário deixou de ser um balcão, um móvel. São painéis que envolvem as paredes, que se transformam em portas, que escondem detalhes que não são necessários, né? Então, essa arquitetura de interiores em conjunto... Inclusive, os nossos projetos a gente nem faz separados, né? A pessoa que contrata, porque a gente quer entregar, de fato, essa solução, né? Porque, assim, eu não consigo hoje imaginar alguém que faz uma casa sem pensar no mobiliário, sem pensar no layout, em como vai ser o fluxo da casa. Tudo bem que depois, na vida real, às vezes, algum fluxo ou outro vai ser o das pessoas que vão habitar, né? Mas eu acho extremamente necessário. Acho que a primeira etapa é essa, é o cliente ter a consciência de contratar o conjunto. Porque aí sim vai poder tratar cada coisa no seu tempo. E o mobiliário e a iluminação, elas são também bastante juntas. Por quê? No momento em que ele olha as imagens que vocês fazem interiores e tudo, o cliente às vezes entende que aquilo é o ideal para ele, tá tudo bem. Só que quando eles começam a fazer as visitas à loja e entender como é dentro do armário, o que é a gaveta, o que é a porta, onde que tá isso, onde que tá a geladeira, às vezes surgem pequenas mudanças. Sim. E essas pequenas mudanças podem impactar no luminotécnico. Claro, sem dúvida. Então acho que está tudo ligado. Então, na minha concepção, sim, também tem que ser adiantado. Então, pensemos numa casa. Uma casa é um condomínio residencial ou uma casa de rua, enfim, residência, não apartamento, tá? Tem que ser muito antes de estar pensando em forro de gesso. Tem que ser muito antes. É quando está levantando. Aí tem que começar a olhar. Porque é o momento. Porque se tiver alguma coisa que vai impactar em revestimento, que vai impactar no gesso, que vai impactar em qualquer outra situação do luminotécnico, tá na hora, dá tempo. Porque caro mesmo é você fazer e desmanchar. Desmanchar, com certeza. Essa é a parte mais cara. Fora que o remendado nunca é a mesma coisa, né? Já é uma reforma da obra, né, Kelly? Aqui conosco, né? Como o cliente tem o conforto de ter o profissional e a gente pensa tudo junto, então a gente já tem, né, o revestimento colocado na obra, já cortando o espaço onde vai o móvel. A gente não reveste atrás porque a gente já sabe que vai esse móvel, ele está compatibilizado dessa forma. Então, e hoje é tudo muito caro, né? Para você isso é uma economia para o cliente, né? O cliente tem esse conforto, né? A gente também se preocupa na sanidade mental do cliente em relação a apresentar uma etapa por vez. Acho que é muito complicado investir tudo de uma vez só. Então, quando você tem um profissional, é muito mais fácil, porque a gente organiza tudo isso e vai liberando as necessidades, né? Conforme a obra anda, né? E ainda mais que hoje tem muitas facilidades, né? A gente consegue hoje fazer uma venda programada. Em qualquer um dos setores, você pode você consegue fazer facilitar pagamentos, fazer uma série de situações para ajudar o cliente a tomar essas decisões
avisou antes, né, antecipadamente, para ele também não se incomodar, mas ele ter uma facilidade nos pagamentos. Então, eu não vejo, assim, quando o cliente vai deixando, não é saudável. Sim. Não é saudável porque várias etapas na Se obra, acumulam. uma coisa depende da outra. Se acumula, e eu acho que o tempo de obra também precisa ser programado. Sim. O cliente tem uma expectativa, né, Kelly? Com certeza. E a partir dessas definições, só que a obra consegue ter um bom andamento. Com então, certeza. se ele vai adiando e prorrogando isso, automaticamente várias decisões acabam se acumulando e que acaba daí, sim, sendo o susto do cliente, né? Não esperava, Não né? esperava. A obra, Exato. A obra, ela acontece rápido, né? Tipo, Sim, a parte mesmo que cinza, seja, sei principalmente, lá, né? 1 ano e meio de obra, 2 anos de obra, é rápido. E ele tem que tomar muitas decisões, ele tem que fazer muita escolha. Sim. E a gente percebe pela gente, né? Sei lá, vou trocar o carro. Aí você começa a olhar um carro, daí você sai na rua, você só vê aquele carro. Sim. Então, quando você está fazendo uma obra, você tem que pensar no gesso. O cliente só enxerga gesso. Daí ele tem que Imerso. O escolher a olhar dele iluminação. volta para isso. né? Então, se ele está com muitas decisões ao mesmo tempo, ele perde o foco. Ele não consegue definir nada. Tem que ser algo tranquilo, né? Leve, para pensar Essa com organização calma, né? eu acho que facilita a vida de todos, né? Sim. Os contratempos, enfim, Diminui problemas, né? bem importante. A gente se preocupa muito em fazer bem feito, mesmo que seja um tempo um pouquinho mais longo do que a expectativa do cliente, Sim. para não ter os retrabalhos, né? Então a gente tem o maior orgulho, e nas nossas obras, vocês sabem, não acontecem problemas, retrabalhos, porque a compatibilização é bem grande, né, no escritório. Então a Débora nunca vai montar um móvel numa casa nossa e vai pegar em cima da iluminação da Gabi, porque a gente já pensou tudo em conjunto, né? E às vezes isso toma mais tempo. Com é certeza. muito mais fácil somar tudo na obra, mas é né? muito necessário. importante e Muito é bacana importante. que vocês seguram isso com o cliente, vocês explicam isso. Sim. Que tem várias vezes que o posicionamento de vocês como profissional é muito importante para explicar que cada coisa tem seu tempo, Sim, né? que Cada no final coisa fica tudo precisa de um redondinho, né? tempo para acontecer, né? Com Então, certeza. é E eu muito acho que importante. precisa ser prazeroso, né? Precisa. Acho que o cliente também não pode se esquecer disso no andar, né? No processo. Justamente porque é a realização de um sonho. Então, eu acho que esse prazer precisa ser lembrado, eventualmente na correria, né? Na tribulação ali de tantas coisas acontecendo junto ao mesmo tempo. Alguns clientes até nos reportam isso, né? Ai, tô cansado, tô exausto. Mas essa organização que é acho que a suma, assim, importância. Justamente junto ao escritório, né, Kelly, igual você e o Simon, já trazem todo esse roteiro para o cliente. Olha, agora estamos em tal etapa, em tal fase, precisamos ver isso e aquilo. Isso é uma facilidade para o cliente, uma comodidade. Com certeza. E agora sobre os perfis de projetos. Existem inúmeros perfis de projetos, né? Nós trabalhamos com projetos contemporâneos, com uma pegada natural, mas existem projetos clássicos, existem projetos de várias tipologias. Até que ponto o perfil do projeto influencia nos orçamentos? Diretamente, né? Muito, né? Porque o maior número de elementos que tiver dentro de um projeto vão acarretando valores, né? Vão agregando valores, né? Então, obviamente, hoje a gente tem, dentro do mobiliário, né? Falando do mobiliário planejado, a gente tem muitos acabamentos. Sim. A gente pode ter um projeto de X, a gente pode ter um projeto de 5X, vai depender do acabamento do material que utilize. Porque a gente tem como usar um BP, que é a chapa do MDF já pintada, né? Que já vem da indústria, ou a gente pode utilizar uma laca, ou a gente pode usar um BP amadeirado, a gente pode usar uma lâmina natural. Então, assim, obviamente, vai sempre se adequar àquele orçamento, né? Por isso que é bem importante o cliente ter em mente, nem que depois ele extrapole porque ele gostou mais de outras coisas, mas ele precisa ter em mente, assim, qual é o valor que ele quer investir naquele item na casa. E um valor real, né? Isso. Porque eu vejo muito, assim, muitos clientes que fazem casas de 600 metros quadrados, que é uma casa grande, Sim. mas acreditam que vão gastar um valor muito pequeno no mobiliário, não condiz, né? Não, Isso não condiz. preocupa também, a falta de realidade com relação ao tamanho da casa e os investimentos, Mas né? você sabe, Kelly, que muitas vezes eu acho que é essa atualização. O cliente ficou ou muito tempo sem fazer nada ou nunca fez. Sim. Né? E ele não tem essa noção. Eu já tive situações do cliente realmente iludido que ia gastar muito pouco e a casa dele era gigante, não tinha. Mas eu já tive o contrário também. Eu já tive pessoas de chegarem e falar, o orçamento deu 1 milhão.
E ele falou, nossa, eu achei que eu ia gastar 300 mil. Sim. E aí, chega no final, ele se conformar que era aquele valor. E não é, às vezes, ele não ter o dinheiro e resolveu fazer a casa e não tem aquele valor, não. Às vezes é realmente a falta de atualização. De sobre aquilo. De não estar atualizado dos valores. Eu percebo né? isso. A gente, né, no dia a dia, percebe que muitas vezes a pessoa não tem ideia de quanto investe-se numa casa, né? Sim. E é fundamental boas contratações. A gente sempre diz que a pessoa que termina uma casa e fala nunca mais vou construir nada, né? É porque contratou errado. Em algum momento, ou em todos os momentos, contratou errado. Economizou um pouco em algumas coisas, e aí aquela situação do prazer foi embora, né? O resultado foi embora. Né? Então, contratações certas, produtos adequados, ajudam muito nesse sentido. Mesmo que você gaste um pouquinho mais, mas vale a pena, né? E com relação, você falou ao perfil de projeto. O perfil de projeto que vocês fazem, ele cabe tanto num acabamento mais econômico, porque os traços são muito lindos, muito puros. Então, se quiser optar por materiais que não sejam de valores tão agregados, você consegue fazer. Mas se a pessoa quiser colocar materiais de valor agregado, né, pedra natural, lâmina natural nas madeiras, colocar vai dando upgrades, né? Você vai fazendo upgrades, né? Coloca o mobiliário solto assinado. Enfim, aí é uma questão de ajuste ao bolso do cliente, né? E também de prioridades, né? Sim. Você acompanha nosso trabalho. Quantas vezes no meio de um momento ali de negociação final a gente fala para o cliente, olha, vamos priorizar o living e a cozinha com materiais melhores, vamos diminuir alguma coisa lá na lavanderia. Então, a gente tem também esse tato, né? Porque você percebe quando o cliente não pode ir além daquilo, mas ele quer alguns acabamentos melhores em pontos específicos. E a outra coisa, Kelly, que eu vejo é ele confiar nos profissionais que ele contratou. Ele confiar nos profissionais e ele perder o medo de que as indicações vão onerar a situação dele. Por quê? Se você começa a passear em muitos fornecedores, cada um vai ter um tipo de argumentação para colocar o seu produto. E eu vejo muitas vezes clientes que têm potencial de ter um produto para ficar mais duradouro, para ter assim uma vida muito maior e soluções que realmente vão agregar. Porque tem coisas que são caras, mas não tem valor. Com certeza. E tem coisas que têm valor e que eu não acho caras, né? Então, assim, é uma questão de pesos e medidas ali, né? De colocar na balança o que é mais importante. Agora, eu vejo muita gente economizando em coisas que ela não precisaria e perdendo qualidade na obra. Claro. Então, acho muito importante, assim, Dosar. O profissional, o cliente, confiar. Com certeza. Confiar no escritório e falar, não, eu vou realmente... Lógico, não que ele não possa sugerir, não é isso, né? Mas ele ter essa confiança, porque afinal de contas, ele contratou o escritório, ele precisa saber que ele está em boas mãos e que ele fez essa escolha e que agora ele precisa deixar o trabalho fluir, né? Sem dúvida, o melhor resultado sempre é o que deixa a gente mais livre. Isso a gente vê, é natural, né? E como você falou, não quer dizer que ele não tem... Né, as definições dele, inclusive por isso que são feitos questionários, são feitas entrevistas com o cliente para que a gente chegue o mais próximo do que ele quer com as nossas soluções, né? A gente fala isso até porque a gente vê às vezes, sei lá, quis levar numa marcenaria do vizinho que fez e não sei o que lá e falou que foi muito boa. Condomínios, né? Sempre tem alguém que comprou melhor, mais barato e mais coisa, né? Então, ele precisa realmente confiar. Eu acho curioso isso também. Por quê? Porque ninguém quer falar que fez um negócio pior. Claro. O vizinho sempre vai ter feito um negócio melhor. E mais barato. Ele pagou mais barato e comprou melhor. Né? E eu sempre digo que você tem que observar o mapa de mundo da pessoa que está falando sobre o assunto com você. Exato. O seu vizinho, às vezes, construiu uma casa só. Eu, como profissional, já construí quantas? 20, 30, né? Enfim. Então, eu já trabalhei com inúmeras empresas, já tivemos inúmeras situações. O profissional, com certeza, ele tem uma opinião para te fornecer muito mais adequada que o vizinho, né? Com certeza, mais assertivo. Com certeza. E no caso da iluminação, Gabi? Na questão da iluminação, eu acredito que é muito parecido também com o mobiliário, né? A gente
tendo esse traço mais contemporâneo, uma linguagem mais limpa, de certa forma reflete também na luz, né? Então, eu acho que é bem importante a gente comentar sobre essa questão da gente trazer essa limpeza visual, né, no que tange a luz. Não sobrecarregar os projetos, isso é muito legal, faz parte da nossa essência também, trazer pontos mais estratégicos para enfatizar essa luz de forma mais cênica, com o visual, né? Porque se comunica, né, com a pessoa que está ali e de certa forma humaniza o espaço. E você tem um produto que é uma empresa que tem multimarcas, né? Sim. Então, várias marcas entregam resultados diferentes, Soluções. inclusive no mesmo projeto, né? Isso. Que a questão não tem só o perfil do projeto, mas tem também o produto, né? A marca do produto, Isso. né? Nós somos revendas, né, exclusivas de diversas marcas e cada uma delas nos dá soluções diferentes. Então, dentro de uma única marca, eu tenho soluções que eu posso atender desde o projeto moderno, clássico, contemporâneo e muito também do que o cliente, né, gosta. Porque a luz, gente, ela é realmente direcionada ao que a pessoa vai sentir. Sim. Não adianta, a gente precisa entender isso. Não é um cálculo luminotécnico que vai satisfazer, não é. O difícil só é colocar a luz branca, né, na casa. É verdade. Esse a gente evita. A gente não quer ter, né? E se sabe, assim, eu tenho visto também, né, já falando na tua área, né, que não é a minha, mas assim, espalhando muito perfil de LED, muita coisa, aquela coisa. Exagerado. Eu fico pensando, Sim. meu Deus, como a pessoa vai chegar de noite em casa do trabalho, né, e vai olhar para aquilo e vai descansar. É isso que você falou. E nas fachadas também. Sim. Isso é um modismo, né, Gabi? Isso é modismo, com certeza, né? E é um mau uso, né? A gente precisa enfatizar isso, porque isso não vai gerar conforto para ninguém. Então, e normalmente isso vai agregar em orçamento. Com certeza. Então, a gente precisa entender que um bom raciocínio é a gente trabalhar com essa limpeza visual, com equipamentos lumínicos que forneçam a quantidade necessária de luz para aquele determinado ambiente e que seja eloquente, né? A gente entende que um bom projeto é isso. A gente ter cenas que possibilitam diferentes usos para o nosso cliente, mas não de maneira exagerada. Né? Ninguém gosta de muita luz. A gente tem que entender isso. O arquiteto profissional, o cliente, precisa sentir isso. Por isso que a gente enfatiza muito que precisa ir na loja, conhecer o nosso laboratório, porque são essas experiências que traduzem depois, né, no que vai ser esperado esse projeto. Essa questão das marcas é muito legal, porque dentro de um cliente, a gente consegue trabalhar com diversos níveis de orçamento. Né? Então, é muito dessa expectativa de onde o cliente quer ir, por isso essa importância do briefing, né? Dessa troca que nós temos com os escritórios, para a gente entender o perfil desse cliente, também fazer uma proposta assertiva. Isso para nós é muito primordial na loja, essa conversa, traduzir isso depois, né, num bom projeto. Com certeza, super importante. E aí que a gente está falando de, né, orçamentos, etc. Lógico que cada projeto é tamanhos, né? Mas eu acho que todo mundo que vai ouvir o podcast e em todas as etapas vai ter a curiosidade de entender os investimentos em cada uma das etapas, que são diferentes. Existe uma estimativa de porcentagem média de investimento no momento da iluminação e no momento do mobiliário? Hoje até diria para você que não tem essa regra, porque os projetos são muito diferentes, né? Então, por exemplo, tem casas que envolvem piscina, uma área externa bem grande, tem apartamentos. Em apartamentos a gente consegue fazer uma estimativa melhor, né? Em apartamentos, assim, eu diria que o mobiliário fixo, ele vai ficar mais ou menos uns 20% do valor do imóvel. Do imóvel, né? Do imóvel, tá? Mas isso é muito relativo, tá? Porque, por exemplo, agora nós estamos trabalhando num edifício que a gente já fez apartamentos que ficaram um valor e outros que ficaram 3 vezes o valor, com a mesma metragem, entende? Então vai depender muito do projeto, da quantia de imobiliário que a pessoa fez, mesmo se fosse um projeto do escritório de vocês, teriam esse percentual seria muito diferente. Vem da personalização, né? Agora, existe um outro cálculo que a gente tem feito, porque como eu tenho a franquia de
revestimentos Sim. e a de mobiliário planejado. Então, eu tenho feito um cálculo pelos clientes que têm comprado nas duas lojas. Então, a gente tem meio feito um cálculo. Quando é apartamento, é em torno de 3 a 4 vezes o valor de revestimento. E quando é residência, de 5 a 6 vezes o valor de revestimento. Entendi. Então, isso é uma coisa assim que é uma conta. E não significa que isso é o valor que ele vai gastar. Não é isso é o valor de potencial de consumo desse cliente. Entendi. Porque é diferente, né? O potencial que ele tem para comprar e o que ele realmente vai dar valor e comprar. Claro. Eu tenho um caso assim que eu falo que é muito emblemático, já faz bastante tempo isso, já faz mais de 10 anos, acho que mais de 12 anos que aconteceu isso, mas foi muito curioso. Isso me trouxe, assim, muitos insights, assim, né? De pensar, por exemplo, no que realmente o cliente dá valor, né? Sim. Eu tive um cliente que ele não quis pagar 30 mil numa cozinha de um apartamento. Ele achou um absurdo de cara. Mas ele pagou 34 mil na geladeira. Olha só. Mas na cozinha ele comprou mobiliário de marcenaria e ele achou um absurdo. Que a geladeira Para importava esse mais. mesmo cliente eu vendi as cortinas e os papéis de parede na época que eu tinha essa loja. Eu não tenho mais, né? Mas eu vendi as cortinas e papel de parede e vendi 80 mil reais entre cortina e papel de parede. Mas a cozinha A não. cozinha 30 era caro. Sim. A geladeira 34 Era tava bom. ok, porque era um equipamento, tipo um carro, né? Sim. Então, assim, o valor que cada um dá para as coisas, Sim. e é muito importante a gente, no momento do atendimento, ter essa percepção. Sim. Do perfil do cliente, do né? perfil do Exato. cliente. Aonde ele está dando valor na casa dele. Sim. Porque tem gente que vai dar valor na área social, e aí, dentro da área íntima, não precisam investir tanto. E já tem gente, não, o meu quarto é o meu altar. Sim. Eu quero o meu quarto melhor. É. Exato. Então, é muito... E principalmente muito no relativo. acabamento, com certeza. Eu sempre digo para os nossos clientes que o que eles não podem abrir mão é do conforto. Então, o conforto no sentido de que as coisas funcionem, né? Eu acho que, assim, você comprar um mobiliário que você vai ter 5 anos, 10 anos e abre bem a gaveta e fecha bem a porta. Durabilidade. Para mim, como profissional, isso é importante, você ter a tranquilidade. Porque a rotina é tão acelerada que se você tiver que parar toda semana para chamar alguém, para ajustar uma porta, para uma lâmpada, uma luminária que cai, Sim. que descola, não é? É horrível isso. Então, acho que isso é primordial. E os acabamentos depois vão seguindo, né, conforme a necessidade. Mas a gente tem vários casos também de É que é clientes muito relativo, né? É muito porque os projetos hoje, eles já não são iguais, né? Sim. Então, quando eu comecei a trabalhar com móveis planejados, não se fazia essa quantidade de painéis, portas integradas, forro. Era mais Né? simples. Era muito mais simples. Hoje os projetos são outros. Sim. Hoje a gente falei ali de 20% a 30% do valor do imóvel. Tem projeto que fica quase o valor do imóvel. Vai ser muito relativo. Vai ser muito relativo É que com esses relação... novos materiais e essa industrialização possibilitaram criações, né? E também outra coisa, né? Por exemplo, antes o cliente consideravam coisas separadas. Né? O acabamento da parede era um, a porta era outra e o mobiliário era outro. Era Agora, segmentado. talvez, com a loja de mobiliário, você consegue fazer tudo isso. Você reveste a parede, você coloca a porta e você ainda tem o mobiliário. Essa né? Então, mimetização do acabamento, né? Sim. Isso aí transformou os projetos, né, Kelly? Com certeza. E aí, como o vizinho tem a casa bonita, o outro também tem. Você também não quer se dar tua. Claro. Porque assim, a experiência das pessoas é relacionada àquilo que elas veem, né? Então, antigamente, as casas todas eram muito mais simples, né? As casas dos nossos avós, nossos pais Sim. compravam um móvel pronto, colocavam. Sim, era um ponto de iluminação Era o no que ambiente, era o que né? se conhecia, né? Você não conhecia aquilo. Então, hoje, como todo mundo consegue fazer alguma coisa melhor, a internet, você tem acesso a ver projetos mais bonitos, né? Está o tempo todo conectado com a beleza que a arquitetura de interiores traz. Então, o consumo aumentou nesse sentido, né? Sim. E assim, eu fiz um encontro com todos os funcionários, agora começo do ano, né? E a gente estava até discutindo entre eles o quanto mudou. Porque hoje, por exemplo, você vender móvel planejado, né, vender, que a gente até nem fala mais lá na nossa marca móvel planejado. A gente se intitula móveis de autoexpressão. Porque tanto o profissional pode se autoexpressar, Adorei. quanto o super legal. cliente. É Gostei mobiliário do de termo. autoexpressão. Então, a livre expressão para todo mundo. Agora, isso compreende o quê?
Hoje o nosso montador tem que ser eletricista. Hoje o nosso montador e os conferentes, eles têm que estudar os sistemas de piso aquecido, ele tem que estudar inúmeros eletrodomésticos que vão embutidos nos armários, ele tem que saber de aspiração central, como que funciona, como é que uma caixa não sei de quê, é a parte de som, como que funciona um equipamento, os ar-condicionados que mudaram todos, Sim, que agora... continua mudando. Porque daí agora tantos a modelos, letinha né? que desce é só uma canaleta, mas desce uma letra e ela não tem mais só 5 centímetros, ela tem 7, e a porta tem que girar e tem que passar por baixo. Então, hoje mudou tudo. Para você fazer a conferência, implantar um pedido, os nossos conferentes, os nossos montadores, eles têm que saber de tudo o que acontece na obra. Daquele projeto, Os né? detalhes. É muita coisa. Muita. É muita coisa. Então, o projeto, o jeito de trabalhar mudou demais. Então, assim, até essa compreensão do quanto tempo leva para conferir uma obra. Conferir uma obra, fechou o negócio e a compra é imediata. É imediata, mas ela leva uns 30 dias grande até processo, implantar. Porque até o processo mais, de conferência é muito lento. E deve ser bem feito. Tem que ser muito bem feito. E é crucial, São né? etapas, Sim, porque a né? chance de dar errado é muito grande. Eu fico muito triste quando o cliente quer forçar que essa etapa seja mais rápida, né? Porque é uma etapa... É uma etapa importante Muito que seja Precisa ter lenta. muito cuidado, né? Porque se a gente for olhar o período, ele é muito curto, né? Mesmo 1 ano e tanto, 2 anos da construção, Não para a muda vida toda, tanto né? assim. Ali na linha da vida, Sim. aquilo é um... Precisa acontecer cada coisa na sua etapa, A gente né? entende a ansiedade, né? Mas Sim, é um fator sim. importante. Importantíssimo. E os nossos orçamentos de iluminação? Pois é, de iluminação também da mesma forma relativo, né? Conforme o gosto, até onde o cliente também está disposto a fazer esse investimento. Mas sim, existe um cálculo, né, base para a gente trabalhar com a iluminação no valor final dessa obra, que compreende até 5%. 5%. Né? Que é o ideal. Da obra também, né? Esse é o mundo ideal, né? Entendi. Então a gente consegue com certeza trabalhar com muito mais liberdade, né? Com mais precisão nesses acabamentos das luminárias, porque não requer apenas olhar uma luminária e gostar. Decidir por ela. Não, a gente precisa entender também toda essa questão estrutural, o que essa obra compreende em questão de forração, de espaços entre vigas, onde eu posso ir, da forma que eu posso fazer. Existe toda uma visita técnica que a gente faz em obra para que a gente entenda também dessa parte estrutural, né? Como eu comentei que a iluminação ela é estrutural. Existe toda essa questão de estudo mesmo para viabilizar a compra, né, dos materiais. E isso requer tempo, isso requer também muita atenção nossa, muito diálogo com vocês arquitetos, porque muitas coisas compreendem ao projeto de interiores, né? Sim. E que resulta também na nossa área da iluminação. E esse valor médio de 5%, ele é atrelado à iluminação técnica e não decorativa, não né? Porque decorativa. existe também essa outra nomenclatura, né? Que para nós é natural, que é a técnica e a decorativa, né? E que realmente o projeto de luz para cada cliente, ele requer essas etapas. Então, temos a etapa da iluminação técnica, a etapa da iluminação de mobiliário, a etapa de iluminação decorativa e depois a etapa de iluminação de jardim. Exatamente, né? Que é um ponto super diferente, que os clientes acho que não fazem a menor ideia. Acho que iluminação de jardim é algo totalmente desconhecido pelos clientes, né? Quem nunca construiu, quem não tem noção. Eu estou me descobrindo uma adoradora de iluminação de paisagismo. Olha só, que incrível, né? O resultado é maravilhoso, né? delicioso. São verdadeiras esculturas. Sim, é um suspiro de luz, né? E os nossos clientes também estão com um olhar mais atento a isso, né? Fazendo bons investimentos, contratando equipes maravilhosas, que conseguem contar toda essa história. E a luz, ela preconiza evidenciar as alturas, os portes, os maciços. É realmente muito os artístico. Acessos, né? As passagens. Te guiando, né, para algum lugar e ambiente. Então, essa parte da iluminação de paisagismo, para nós hoje, eu trato com muito carinho, porque é também uma das últimas etapas, né? Então, a gente já está com o cliente há algum tempo, trabalhando sempre nos momentos, né, necessários. E a etapa do paisagismo, ela requer isso, é um conjunto, né? Nós, vocês, a equipe, e a gente só consegue fazer essa locação de pontos por meio de testes,
né? A gente tem que entender exatamente qual é a planta que vai estar para a gente conseguir trazer esse efeito com melhor efeito e resultado. Agora, a gente entende assim também com o cliente que o paisagismo, quando a gente faz já de forma imediata, ele também vai crescer. Sim, tem ele esse também desafio, vai né? ter um tempo para evoluir. Quando não é um paisagismo maduro, né? Exato. Então, para isso, a gente precisa voltar em obra, né? Dali um tempo, inclusive, acontece Ajustar. direto conosco, né? Os clientes de condomínio que tem uma área maior, a gente faz imediato, né? Um estudo, já valorizando, e logo depois de um tempo a gente retorna em obra, retomando de novo, né? Super importante. Mudando alguns pontos, porque isso vai ser com o tempo, né? Vai se alterando. Dinâmico, né? É dinâmico. É vivo, né? Não, e é lindo, né? Algum tempinho atrás a gente estava numa viagem num resort no Nordeste, até mandei pra Gabi uns vídeos da iluminação externa, que era linda, né? Era um sussurro, assim, de luz, né? Uma penumbra, aquela coisa, assim, gostosa à noite. É um sopro, né? Sopro. Pra pessoa realmente curtir, estar bem no lugar, estar sentado numa varanda sem nenhum ponto ofuscante. Ofuscando o olhar. Isso é nosso traço. Super legal, né? Muito bom. Gente, e tem algum mito que vocês acreditam que exista? As pessoas, os clientes chegam com alguma ideia pré-concebida sobre imobiliário, sobre iluminação, e que vocês acham, assim, mais importante mencionar? Vários, né? Mitos, erros, assim. É porque a gente recebe um pouco de tudo, né, Débora? É que assim, né? Vamos falar agora ali. Na Bom Tempo, a gente trabalha basicamente com parcerias. Basicamente com parcerias, né? Então, o cliente já chega bastante instruído por vocês, né? Já tem bastante instrução. Agora, obviamente, nenhum cliente acha que ele vai gastar bem pouco. Que ele vai gastar todo aquele valor, né? Todo cliente acha assim, vai ser barato. Não vai... O susto sempre é grande, né? Agora, um dos mitos é aquilo que nós comentamos, assim, de ele achar que a montagem é rápida. Isso não acontece. Não, que ela é um horror. Eu até acho bem rápida. Sim, se a gente for ver a demorado. quantidade de obra, uma casa, vamos supor, que nem você falou, se tu olhar, uma casa de 600 metros é grande. Uma casa de 600 metros toda mobiliada, com o padrão de projeto, por exemplo, de vocês, compreende em torno de 3.500 peças. Claro, são normalmente 4 suítes, 2 cozinhas, né? Porque tem a Isso. gourmet, a cozinha na Então, são em torno de convencional. 3.500 peças numa casa. É Você muita pensa peça. aquela montanha de Sim. peças chegando. Então, essa é uma visão que o cliente tem que ter desse tempo, desse compasso que tem que ter na montagem. O começo é sempre demorado, porque o começo tem a separação das peças, ele se entender. A partir do momento que o volume vai diminuindo, vai se tornando mais rápido. Sim, Porque cada peça que vem separado por ambiente, mas cada grupo de peças, no começo é mais difícil, porque ele tem que ir identificando. Então, assim, deixar fluir. Sim. É deixar correr. Então, E existe ainda, assim, antigamente a gente ouvia bastante, né? A questão do MDF, do MDP. Isso era uma coisa que eu ia ainda falar. isso, Débora? Ou as pessoas já estão mais Sim. conscientes? Não. Existem mitos com Sim. relação a isso. Por quê, Kelly? Antigamente se usava o aglomerado, né? Então, o aglomerado, ele era aquela coisa que com o tempo foi... Ele é poroso, né? Isso, ele esfarela. Então, assim, muita gente tem essa lembrança do aglomerado. Como hoje se usa tanto o MDF quanto o MDP, muita gente acha que o MDP é esse aglomerado. Mas, na verdade, o MDP ele é uma evolução até do MDF. Tá? Ele é uma evolução. Por quê? Lá quando se concebeu, 30 e tantos anos atrás, o MDF, ele tinha uma densidade. Ele tinha uma compactação. Então, a gramatura dele por metro quadrado era muito maior, né? O peso dele por metro quadrado era muito maior. Hoje, por causa das leis ambientais, ele teve que ficar menos compacto, tá? Então, ele tem um peso menor. Aí, com o passar do tempo, esse MDF tornou-se não tão bom para quando a gente precisa dele para estrutural. Ou seja, caixas de armário, prateleiras. O MDF não é ideal. Aí veio a evolução, que é o MDP. Agora, nessa evolução do MDP, ele veio diferente. Ele veio com cavacos maiores no miolo,
e nas pontas ele vai ficando menos denso, né? Então, e por que esses cavacos grandes no miolo dele, no centro dele? Para o parafuso pegar e não espanar, que às vezes acontece no MDF, para ele ter estabilidade com relação a peso. Contra flecha, né? Exato. Então, a gente vê várias marcas, por exemplo, que utilizam uma barrinha de ferro embaixo da prateleira, que é para sustentar, porque usa o MDF, né? Ou várias, mesmo na marcenaria, e ele não tem essa estabilidade, né? Então, coloca peso, ele não vai aguentar. Então, o MDP é mais utilizável. Então, quando um cliente chega, mas o meu marceneiro usa 100% MDF. Provavelmente ele não tem um maquinário preparado, porque o corte do MDP é muito mais difícil. Ele exige serras mais dentadas, mais afiadas. Ele precisa de um outro maquinário. O maquinário tem que ser todo substituído para utilizar o MDP. Tanto é que nas distribuidoras de chapa que a gente tem... É a maioria MDF, né? MDF, porque é um material mais mole. E o marceneiro sempre vai preferir trabalhar com MDF, porque ele é mais molezinho de cortar. Mais prático, eles fazem ajustezinhos na mão, ali na hora, né? Ele precisa da ferramenta não tão afiada, porque corta mais fácil. Então, é uma vida mais fácil. Só que a gente, quando um cliente pergunta, que material você usa? Os dois. Porque cada um tem o seu uso específico, tá? Então, se eu for fazer portas com rebaixo, que exigem pintura, lâmina natural, a gente vai usar o MDF, porque dele é mais fácil de acabamento, né? Então, faço um rebaixo, daí eu preciso fazer o acabamento. Então, daí ele é mais mole. Ele precisa. Agora, se eu preciso estabilidade, estrutura, daí é o MDP. Então, são os dois materiais, cada um para o seu uso. Existe aí esse mito. Esse mito antigo, né, minha gente? Muito bom. E na iluminação? Pois é, da mesma forma, né, Débora, você comentando assim, cada cliente vocês adotam, né, estilos e materiais diferentes, isso é uma personalização, né? Como o cliente ganha com a personalização hoje nos projetos? Para nós, na iluminação, o mito, eu acho, justamente o cliente achar que economizando no material, né, eletrônico da iluminação, ele vai estar, de fato, saindo ganhando. Né? Muito pelo contrário. Então, a qualidade hoje, ela é muito imprescindível. Materiais que tenham, né, marca, que possam entregar, de fato, tecnologia, temperaturas de luzes reais, que não distorçam depois uma super poltrona de design, uma cortina bonita, um tapete, um revestimento. Um espelho na hora de fazer uma maquiagem, Exato. né? Então, assim, essa parte da economia, o cliente precisa pesar. O que é economia para ele? É trocando o produto? Ou a gente pode sentar, a gente afinar ajustes no projeto, soluções diferentes, mas mantendo uma qualidade, né? Claro. Então, isso para mim hoje é o nosso dia a dia na loja, né? Fazer com que o profissional e o cliente entendam que é possível a gente trabalhar com diversas formas de orçamento dentro do bolso do nosso cliente, mas de uma forma muito mais assertiva com a qualidade Então, das marcas. O mito seria, então, não importa a marca do produto, vai me entregar a mesma coisa. E não e eu acho que uma coisa bem importante para salientar é que eu já vi muitas casas, vocês devem ter visto, e as pessoas às vezes não percebem tanto porque não tem o olhar que a gente tem, mas às vezes você vai numa casa que tem só 3, 5 anos, né? Casas novas. E as luminárias estão todas amareladas. Perfeito, né? qualidade, Aí você tem um gesso branco e uma luminária feia. Normalmente são materiais até em plástico, né? Claro. O pessoal às vezes acaba não entende na realidade isso a longo prazo, né? O desgaste, é aquele né? momento, né, de ver os números do orçamento. Só o número da hora. É que não existe o mesmo pela metade do preço. Não existe. Pela metade do preço vai ser a doce metade do ilusão. material. E você imagina o transtorno de você ter uma iluminação de forro, digamos que luminárias de 10 por 10. Né? E amarelou tudo. Aí você tem que trocar, mas às vezes não tem mais aquele tamanho para colocar. Optam por produtos importados, então esses produtos ora tem, ora não tem o mesmo. E aí, como que você faz? Você né? deixa um de cada jeito? É o que acontece, né? A unidade, né? Todas iguais é muito importante. Não digo iguais conjunto lâmpada luminária, mas o mesma linha, né? Se o perfil é reto, se o perfil São produtos que perduram no mercado, né? Então a nossa linha, até eu recebo muitos clientes na loja que falam:
olha, eu tenho iluminar na minha casa há 20 anos. E está né? igual, né? E é justamente isso. A linguagem do projeto não pode ser só uma tendência, né? A iluminação, a gente até não conta assim com grandes lançamentos todo semestre, todo trimestre, justamente porque ela precisa perdurar. O que nós temos, sim, é um avanço na tecnologia, a cada pouco recebendo novidades que atrelam ao projeto de uma forma muito mais real, né? A gente tem como a nossa base referência a luz do sol. Sim. Que é o nosso ponto de partida. Luz Então, média, a partir dele, a gente entende que a luz artificial, que é o que nós trabalhamos, ela vai se remeter e se aproximar ao máximo dessa luz solar. Então, a tecnologia é justamente isso, né? E essa temperatura de cor, que é o termo que a gente usa, né? Temperatura de cor. Ela afeta diretamente na vida das pessoas, né? Totalmente, no humor, Kelly. Na visão, né? Então, e cada tipologia de espaço requer uma temperatura de cor. Exato. Eventualmente, assim, projetos comerciais, residenciais, corporativos, exige técnicas diferentes, né? Então, trazendo para o residencial, o nosso padrão é trabalhar de 2.700 Kelvin até 3.000 Kelvin, que é justamente essa luz quente, né? Não é que aquece, mas a sensação que ela traz para o ambiente. Exatamente como nós estamos aqui. O usuário se torna... tem um contato muito mais confortável com o bem-estar, né? Sim. Diferente de um ambiente, por exemplo, hospitalar. Ambientes onde a gente precisa ter uma precisão mais vibrante, energizante, né? Da pessoa que está ali exposta a muitas horas de uso. Inclusive, tem hospitais hoje, Kellen, que trabalham, tem luminárias já vindo, né? Com uma tecnologia maravilhosa, que dentro dela, de uma luminária, existem diferentes temperaturas. E essas diferenças de temperaturas, elas vão se ajustando por meio de uma automação para controlar, né, conforme o nascer do sol ao entardecer, na recuperação desse paciente. Olha que legal, né? Então, bom. assim, muito legal nós estarmos vivendo já essa era, né? Essa geração. Simula o ciclo, né? Exato, do dia. circadiano, né? O que faz no com ano que a passado pessoa... eu vi uma feira na Alemanha onde a iluminação é do supermercado, né? Sim. Então tinha bem certinho, ó, lado a lado, uma exposição de peixes, uma de queijos, uma de verduras, e sobre cada uma delas um tipo de iluminação que favorece a apresentação de cada um dos produtos. Isso ainda lá né? no processo fabril, lá no espectro do LED, onde a gente consegue ter as cores, né, para uma ideia de peixe. Se a gente colocar uma luz muito amarela, não vai dar a ideia de algo exato, né, fresco, né? Representando a ideia do fresco, diferente, por exemplo, de uma padaria, né, onde a gente tem a ideia do quentinho, do bolinho. Então a gente já precisa ter tudo isso é feito por meio de muitos estudos. Sim. Então, por isso que a gente gosta muito de entender o projeto para trabalhar de uma forma bem assertiva. Não, super legal, a iluminação é incrível. Na Feira de Milão do ano passado, tinham ambientes que faziam venda de mobiliário de área externa. E é um galpão, né? Totalmente fechado, sem nenhuma luz natural. E quando você entrava nesses espaços, a iluminação era o sol. Você não acreditava que não tinha sol ali dentro. Perfeito. Né? Trazendo aquele cenário do mobiliário. Então, a iluminação ela é Bem incrível, real. né? Como o uso das telas tensionadas hoje, né? Justamente isso em ambientes mais enclausurados, onde a gente não tem, né, a possibilidade de uma luz natural. Consegue a tela tensionada transmite. Inclusive, teve uma mostra, o ano passado eu estive visitando, era um dormitório, claro que era uma mostra, né? Mas eu achei super legal. Eles trabalharam como se fosse 2 fitas ao lado da cama, com cortinas na frente, e era uma tela tensionada ao fundo. Mas assim, pra mim até... Parecia um dia. A hora que a gente entrou, parecia uma janela. Legal, de fato. São cenários, né, possíveis. Exato. Isso acho que o mais incrível da arquitetura e do design de interiores é como a gente pode proporcionar N situações, né? Residencial com um pouco mais de cautela, né? Mas no âmbito comercial é infinita a possibilidade, né? Muito, muito legal. E para a gente finalizar, quais são as tendências que vocês veem, inovações no mercado da iluminação e no mercado do mobiliário que vem por aí? Eu vejo... Bom, primeiro que a gente, né, como a Gabi falou, não existe assim
os lançamentos, eles são agora, que nem agora, tá uma tendência dos curvos, tá uma tendência... Agora, a maior tendência que eu acho vai ser a tecnologia aliada ao mobiliário, a automação, a iluminação automatizada, os comandos de voz. Isso eu vejo como uma coisa, porque quando a iluminação chegou no mobiliário, era tímido a venda. Então, de vez em quando, você vendia. Hoje... Não existe venda de mobiliário sem iluminação. Os ambientes, né, Débora? Em todos Desde a os lavanderia, né? Isso, banheiros, isso. Todos têm. Porque assim, ele veio para trazer vida para o mobiliário. Sim. O mobiliário fixo, ele é, de uma certa forma, coadjuvante, né? Porque ele não pode gritar, porque se ele gritar, ele vai roubar toda a cena do projeto. Então, ele tem que ser todo elegante ali, mas ele tem que fazer um papel coadjuvante, né? Com certeza. E a iluminação, ela traz vida para isso. Então, eu achei que foi uma evolução muito grande quando veio a iluminação para o mobiliário. E agora a gente está vendo esse movimento da automação. Sim. Então, esse movimento da automação, eu acho que é a próxima grande tendência, né? Porque, assim, os curvos, isso tudo, ele vai ter um período longo, mas a gente sabe que é uma coisa que... Não é uma macro tendência, é uma micro, né? Não é uma macro tendência. Eu acho que como macro tendência, eu enxergo a automação. Legal. A próxima, assim. Nós Que ela está tivemos... vindo tímida... E daqui a ganhando pouco espaço. e ela está ganhando Inclusive, espaço. nós tivemos um episódio só falando muito sobre automação, que foi o episódio de número 3. Então, quem não viu pode voltar e ver a Thaís da Artec falando sobre automação, com muita propriedade. Nós também somos super fãs de automação. E não só no âmbito estético, né? Porque muita gente acha que a automação é só você usar o celular para ligar a luz, usa o celular para trazer uma sonoridade. Não, ela traz economia de energia, né? De funcionamento dos equipamentos, longevidade na casa. Então, eu acho também, Débora, que porque, é uma grande tendência. A automação do mobiliário hoje, ela tá ligada, por exemplo, com sistemas simples, né? Com Alexa e tal. Então, são usos que se tornaram viáveis, porque é aquela coisa intuitiva. O cliente tá já se acostumando com a automação no carro, né? Então, ele entra, ele aciona todo o sistema do carro, ele vai conversando, vai pedindo a localização, insere mapas e tudo mais. E a automação do mobiliário, ela está caminhando para isso. Então, eu vejo que é a grande macro tendência. E, claro, ela vai estar aliada com a iluminação, né? Porque... Eu acho que a automação, ela vem trazendo base para vários pilares dentro do projeto, né? O mobiliário, a iluminação, a parte de cortinas, né? Vãos altos. Super importante. A parte externa. É o funcionamento de uma forma inteligente para o cliente. E eu percebo, assim, que os clientes que usam a automação, eles não voltam depois, né? Eles acostumam conforto, mesmo. né? É uma facilidade tanto. Agora, para nós, como tendências futuras, além da automação, eu acho que a gente pode acrescentar a miniaturização dos produtos de iluminação. Legal, né? Adoro. Olha o sorriso. A alegria da pessoa, né? Alegria da pessoa. Justamente porque a tecnologia vem agregando dentro do nosso produto fontes luminosas que têm maior resolução, sem que a gente precise de um equipamento tão grande. Então, a gente consegue ter essa limpeza visual, projetos muito minimalistas, conceituados, né? E para nós é muito melhor, porque enquanto o meu cliente precisava de 5 luminárias, 5 spots para ter aquela iluminação, hoje, de repente, com 2, 3, quem sabe menos, a gente consiga ter o mesmo resultado. Sim. Então, isso é demais, né? Super legal. Veio para ficar. Não é algo que a gente ainda é uma realidade, né? Algo que nós estamos entendendo como uma mudança a curto e longo prazo. Dentro dos projetos, a gente já consegue introduzir todo esse conceito em determinados ambientes, favorecendo, né? Evidenciando melhor essa parte das luminárias menores. Porém, a gente ainda estamos engatinhando. Culturalmente também trabalhando, né? Sim. Para que os profissionais entendam, conheçam e para o próprio cliente, né? Porque a gente ainda tem muitos ambientes com luminárias muito grandes e aquilo talvez seja o que o nosso cliente conheça. Então, a gente está trazendo de forma muito mais leve isso para o projeto,
e estamos adorando os resultados. Está ficando muito bonito. Não, é lindo, né? Sou super fã da miniaturização, justamente por isso, porque eu acho que a iluminação, o importante dela não é o aparelho, né? Não é o equipamento, é o que ela traz, o que ela produz de referência. E como nos nossos projetos a gente gosta de um visual mais limpo, né? Então, nossa, perfeito. Sim. Adoro. Eu queria enfatizar também que às vezes a gente até esquece como tendência, mas que não é jamais tendência, porque a Bom Tempo já adotou essa postura já desde 2013, que é a personalização. Sim. Né? Então, isso para nós, para o nosso mundo, é muito normal já. A gente conseguir adaptar o nosso projeto a exatamente o que vocês querem como profissionais, né? Traduzir exatamente a expressão de vocês nos projetos. Para Bom Tempo, isso já está muito natural. Para nós já é assim. Já não é nem tendência, claro, tá? Já é realidade. Mas isso é uma coisa que ainda não chegou. Para muitas empresas. Para muitas empresas não chegou, com tá? certeza. Então, para nós, eu não podia, às vezes nem me lembro mais que isso é tendência, né? Porque para nós veio já para ficar. Então, a gente conseguir adaptar exatamente o projeto foi uma mudança muito grande que a fábrica fez lá em 2013 e que agora já está completando 11 anos, já virou cultura. Porque, então, isso já internalizou, né? E a cultura não é só na fábrica, é com os nossos profissionais, é não dizer não. O não é a última coisa que a gente fala dentro ter de uma projeto, solução, né? né? Olha só. Eu sou obstinada por soluções. É o nosso dia a dia, né, Débora? Kelly, uma outra situação também que eu acho legal para a gente acrescentar, não é uma tendência, mas é algo que a gente entende, né, que está vindo, os arquitetos estão adotando, os clientes também estão comprando mais essa ideia, que é justamente valorizar o design, né? Super. Que é algo que a gente trabalha. Está popularizando esse diário. conhecimento. É algo que existe há muito tempo, muito forte no exterior, mas o Brasil está tendo uma popularização, né, desse momento design. E para nós, enquanto iluminação, né, que trabalhamos com a luz, isso também vem diretamente para a iluminação decorativa. Né? Então, enquanto a gente tem essa miniaturização das luminárias, traços finos, contemporâneos, pontualmente podemos trabalhar com luminárias de design, né? Lindas, com certeza. Então, que dão um não precisamos abusar, colocar em todos os ambientes o que era antigamente, né? As casas, cada ambiente lustre tinha em cada lustre. Com certeza. Lustres e arandelas que nem se conversavam, mas que ali dava todo o glamour, né? Sim. Então, essa ideia hoje de trabalharmos com peças mais elegantes, que tem um designer por trás e que traduzem histórias, né? Conta uma brasilidade. É o nosso dia a dia, a gente está trabalhando muito em cima. Né? Super legal. Bom, alguma coisa a acrescentar, meninas? Eu achei incrível o nosso bate-papo. Já está acabando. Pois é. Podemos falar sobre muitos outros assuntos, porque realmente... Né, são itens que englobam N situações, né? Poderíamos falar de como funcionam as instalações, poderíamos falar como funciona a pós-montagem dos móveis, que vem a partir de pedras, né? Que é algo também que toma um tempo, né? E que tem que ser considerado junto com o mobiliário. Então, tem a montagem do mobiliário, a montagem das pedras, que é de suma importância. Mas eu acho que os clientes já vão conseguir entender um pouco desse universo, né? A partir do que a gente relatou. Né? É uma etapa super gostosa da obra. Eu vejo assim que é quando o cliente começa a enxergar a casa dele como ela realmente vai ser. Porque para nós, como profissionais, a gente desenha a casa sabendo de tudo que ela vai transmitir de sensações. Mas eu acho que o cliente ele só entende isso quando ele começa a ver o móvel montado, a iluminação acesa, sabe? Aí ele começa a entender, meu arquiteto queria isso por causa disso, agora eu entendi, né? Porque eu acho que uma coisa que eu queria acrescentar é que, assim, é muito importante compreender que, assim como vocês têm ali todo um planejamento das etapas da obra, cada empresa que são escolhida por vocês vai devolver também com as etapas que ela tem dentro do processo. É o processo do processo. Exato, é o processo do processo. Isso. Então, isso tudo é muito bacana, porque ninguém hoje está brincando de trabalhar, né? Com certeza. Não se aceita mais o amadorismo, não se aceita mais... Erros podem acontecer, mas aí é o enfrentamento com os erros, né? Como se vai enfrentar os erros, as falhas de comunicação, enfim, né? Mas é importante enfatizar que para tudo tem processo, para tudo tem etapa. E cada coisa acontece de uma forma concatenada para chegar lá no final e ter um resultado. Emitir o termo de garantia.
Sim. E receber a satisfação do cliente, né? Que o mais importante é ele. Com certeza. É o cliente. Super importante, né? Isso aí. Existem falhas em todos os aspectos, mas é importante contratar alguém que vai encarar essa falha, né? Sim, exatamente. Isso é muito importante. Buscar de forma assertiva, buscando a solução, né? Isso aí. Muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Volto a enfatizar que admiro demais grandes empreendedoras, mulheres de sucesso, que enfrentam o dia a dia, que são mães, né? Assim como eu também. E que a gente, de fato, trabalha todos os dias buscando o melhor para os nossos clientes, né? Respondendo WhatsApp à noite, final de semana, né? Fazendo o possível e o impossível para entregar essa qualidade que eles tanto merecem e que a gente tem orgulho, né, de poder oferecer. Parabéns. Muito obrigada. Muito Parabéns gostoso. pela iniciativa. Estou me sentindo privilegiada aqui. Ai, tão gostoso, né? Tô muito feliz. Duas maravilhosas. Obrigada, Kelly. Obrigada a vocês e até o próximo episódio, pessoal.